E a mensagem de hoje é algo de Deus para o nosso coração, e eu gostaria muito que você ouvisse a voz do Senhor. Pega a sua Bíblia e feche seus olhos mais uma vez. Grande Deus, que neste momento, mais uma vez, o Espírito Santo fale ao nosso coração, que possamos compreender a Tua voz de maneira extraordinária agora. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quero começar com Abacuque. Eu sei que esse livro é difícil de achar, né? Mas acha aí, irmão. Velho Testamento. Quer uma ajuda? Antes de Sofonias. Não ajudou? Depois de Naum, ajudou? Também não, né? Finalzinho do Velho Testamento. Abacuque capítulo 2. Vou ler 4 versículos. Abacuque 2, versículo 1. Vamos começar com esse texto. Eu preguei recentemente sobre Abacuque, o profeta que abraça. Está o título lá. Abacuque, ele é um profeta ao contrário, né? Porque um profeta, geralmente, ele recebe a mensagem de Deus e passa para o povo. Abacuque faz o inverso. Abacuque recebe a mensagem do povo e passa para Deus. O primeiro capítulo de Abacuque é simplesmente Abacuque reclamando das lutas que eles estavam enfrentando. Abacuque capítulo 1 é, na verdade, uma tentativa de Abacuque de entender a vontade de Deus. E nem sempre é fácil entender a vontade de Deus. Mas quando chega o capítulo 2, ele dá uma resposta. E que resposta é? Vamos ler o texto. Então estarei na torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que a resposta eu terei à minha queixa. Eu gosto desse texto. Depois dele passar um capítulo inteiro fazendo perguntas para Deus: Senhor, o Senhor não está olhando para mim? Senhor, o Senhor não está vendo o que o povo está passando? Senhor, olha a opressão que o povo está sofrendo. No capítulo 2 ele começa dizendo assim: então eu vou para a torre de vigia, e eu vou ficar preparado para quando o Senhor responder, eu esteja pronto para ouvir a tua voz. Tem gente que fala: Senhor, me responde. Quando Deus responde, você está com os ouvidos fechados para ouvir a voz de Deus. Ou talvez você falou: Senhor, me responde, mas tua Bíblia está fechada. Bíblia fechada não recebe resposta de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia, é lá que Deus tem respostas para você. Aí o verso 2 diz: e o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, faça o quê? Espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não está reta nele. Mas eu quero esta frase, olha a frase: mas o justo, o quê? Viverá pela fé. Olha para mim agora, olha aqui. Abacuque está dizendo assim: Senhor, eu vou me colocar à disposição para ouvir o que o Senhor tem para falar. E Deus fala assim: eu vou fazer, filho. Se demorar, espera. Não tem que ser no seu tempo. O tempo vai ser o tempo determinado. Eu sou o dono do tempo, vai ser no meu tempo. Espera. Mas aprenda que o justo viverá pela fé. A fé é extremamente necessária para que o justo consiga viver. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo famoso do Heróis da Fé, diz assim: sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está claro aqui? Deus espera que os seus filhos vivam pela fé. O que é viver pela fé? É ter essa convicção de que mesmo antes de você agir, Deus já está agindo. Antes de você botar o pé, Deus já botou o chão. Mesmo que você não consiga enxergar, Deus já está atuando. E isso não é fácil nesse mundo que nós queremos ter controle de tudo. Agora olha para mim. Olha aqui. Vamos conversar. Eu não sei se você já teve a honra de ler sobre um homem chamado George Miller. Não é Guilherme Miller, geralmente a gente pensa Guilherme Miller. Não é Guilherme Miller, é um homem chamado George Miller. George Miller era um evangelista britânico
que dedicou a sua vida para a filantropia, para ajudar o outro. Assim, se você nunca leu, eu aconselho você depois de chegar em casa, entra no Google e bota lá George Miller e leia sobre a biografia dele. É emocionante. Ele é considerado, George Miller, o herói da fé moderno. Eu leio as biografias de George Miller e me arrepio, porque são histórias, assim, de um homem que viveu pela fé. Deixa eu dar alguns exemplos, só para te incentivar a estudar sobre a história dele. George Miller, ele veio de uma família muito simples e tal, e sentiu um chamado de Deus, mas ele sempre apaixonou pela Bíblia. Diz nas biografias dele que ele leu a Bíblia 200 vezes na sua vida. 200 vezes. E tem mais. Na biografia diz que 50 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. Porque ele disse que não era digno de ler assentado, ele lia de joelhos. Quando ele estava morrendo, uma jornalista foi entrevistá-lo e perguntou para ele assim: George Miller, tem alguma coisa que você ainda gostaria de fazer em vida? Sabe o que ele respondeu? Quero ler a Bíblia mais uma vez, porque eu preciso conhecer mais sobre o meu Jesus. Só para você ter uma ideia de quem era George Miller. Um dia George Miller estava lendo o Salmo 68, e o Salmo 68 tem uma frase que diz assim, verso 5: Deus é o pai dos órfãos. E ele sentiu impelido de que ele deveria abrir um orfanato. Ele falou assim: poxa, se Deus é o pai dos órfãos e eu sou filho de Deus, eu preciso ajudar aqueles que não têm pai. E ele sentiu o desejo de abrir orfanatos. Ele foi abrindo orfanatos. Ele não tinha recurso, mas Deus foi enviando recursos para ele. Ele não pedia doação, mas Deus enviava, porque Deus é assim. E diz que durante a sua vida, ele e a esposa, George Miller e a esposa, ajudaram mais de 10 mil órfãos. Acolheram mais de 10 mil órfãos. Ele era um homem de oração. Ele não começava e não tomava nenhuma decisão sem orar. Diz que um dia ele ficou tão famoso pelo trabalho que ele fazia com os órfãos, que a rainha da Inglaterra decidiu visitá-lo. Quando ela chegou na casa dele, ele estava no quarto orando. Quando ela entrou na sala, a esposa o recebeu, e a esposa ficou tão emocionada, tão eufórica com a presença da rainha, que foi lá chamar o marido. E aí entrou de mansinho no quarto onde ele estava orando, chegou perto dele e falou: meu bem. Ele abriu os olhos e falou: pois não, meu bem, você não sabe, a rainha está na sala para falar com você. E disse que ele, com uma voz mansa e tranquila, disse assim: por favor, amor, peça para a senhora rainha esperar um pouco, porque agora eu estou falando com o rei. Eu me arrepio assim. Diz que um dia ele acordou de manhã, um serviçal chegou para ele e falou assim: seu Jorge, seu Miller, né? Não tem pão. Nós temos 1000 crianças nos orfanatos e não tem pão para ninguém. Eles estavam numa crise financeira. Diz que Miller falou assim: peraí, eu vou resolver. Entrou no quarto, fechou a porta, ajoelhou e disse: Senhor, pai dos órfãos, não temos pão. Amém. Ele levantou e foi para a porta da casa dele. Minutos depois, parou uma carroça na frente do orfanato. Um homem chegou para ele e falou: seu Miller, eu sou padeiro e a rainha me encomendou 1000 pães. Eu fui entregar agora e o mordomo disse que os pães estavam assados demais. Mandou eu voltar. Então eu decidi entregar esses pães para vocês. Diz que ele levantou a mão para o céu e disse: na verdade não foram os pães que passaram demais. Foi Deus que ouviu as nossas orações e teve misericórdia de nós. O que é isso, irmãos? O que é isso? Fé. O justo viverá pela... Se quando ele morreu encontraram caderninhos de oração, que o título dos cadernos eram Respostas às Orações. E diz que contaram e tinha mais de 50.000 orações escritas nos cadernos. Amigos, eu fico olhando, o que Deus espera de nós? O que Deus espera da tua fé? Jesus mesmo disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de
mostarda, nós diríamos para o corcovado, saia daqui e vai lá para o mar, e ele iria. Mas a nossa fé é pequenininha, mas mesmo com uma fé tão pequena, Deus está disponível para atuar através da tua fé. O que Ele espera de você? Hoje eu quero falar sobre uma fé admirável. E eu queria que você fosse comigo para uma história da Bíblia que mexe muito com o meu coração. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. Amigos, eu orei muito por essa mensagem. Eu espero que o Senhor Jesus continue falando com você. Mateus 8, versículo 5 diz assim. Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então Jesus lhe disse: eu vou lá e vou curá-lo. Guarda essa frase. Jesus respondeu: eu vou lá e vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber em minha casa, mas mande apenas com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, eu digo a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Guarda essa frase. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Jesus nem vai na casa dele. Jesus fala uma palavra e aquele servo é curado pelo poder da palavra de Jesus. Eu gosto dessa história. Essa história tem um texto paralelo, né, que é um outro evangelista repete essa história. Não sei se na sua Bíblia tem o texto aí. Lucas, está escrito aí? Lucas 7, abra aí rapidamente, porque ali em Lucas 7 tem um detalhe a mais. Alguns até dizem que é uma contradição e tal, mas na verdade é apenas uma outra perspectiva da mesma história. Lucas capítulo 7, versículo 1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E estes, se aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda. A minha Bíblia diz: ele merece a sua ajuda. Como é que está aí na sua Bíblia? Tem alguma Bíblia que diz: ele é digno da sua ajuda? Ali, ele é digno da sua ajuda. Não está escrito isso? Até alguns falam: pastor, tem uma contradição, porque lá em Mateus fala que ele foi falar com Jesus, aqui fala que ele mandou os anciãos judeus falar. O que se entende é porque mesmo que mandasse um ancião, estava falando em nome dele, então era como se ele de fato tivesse esse encontro. Mas aqui os anciãos judeus falam para Jesus assim: Senhor, você tem que fazer o que ele pede, porque ele é digno. E por que ele é digno? Verso 5: porque ele é amigo do nosso povo, porque ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Espera aí, os servos, os anciãos e os judeus disseram: o Senhor tem que fazer, porque ele é digno. Mas ele mesmo disse: Senhor, eu não sou digno nem do Senhor pisar na minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar com o Senhor pessoalmente, porém digo uma palavra e o meu servo será curado, porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. E ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com a fé daquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Olha para mim. Eu quero grifar nessa história uma frase: Jesus ficou admirado com a fé dele. As palavras elas vão mudando os significados no decorrer do tempo, né?
Hoje, quando nós falamos de admiração, eu admiro, é algo mais contemplativo, né? Eu admiro essa flor, eu estou achando ela bonita, estou olhando para ela, estou gostando dela, eu admiro, geralmente é contemplativo, correto? Mas a palavra que é utilizada aqui para admirar, nesse texto aqui de Mateus e de Lucas, é a palavra, é como se fosse uma junção de 3 coisas. Essa admiração aqui é meio que uma surpresa, sabe aquela admiração que você não espera? Que vem algo da onde você não espera, é meio que uma surpresa, mas é uma surpresa alegre, sabe aquela surpresa com alegria, que você olha e fala assim, poxa, que alegria, e ao mesmo tempo, a palavra mais correta ali é emoção. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, a frase seria assim: Jesus se emocionou com a fé desse homem. Jesus ficou, sabe quando você fica tão impressionado com essa fé que os seus olhos enchem d'água assim? Jesus ficou impressionado, emocionado com a fé daquele homem tinha. Emoção, é como se um pai chega para o filho e fala assim: filho, eu estou te dando aqui R$100 para você comprar um sapato. E o filho fala assim: pai, eu vou pegar esses R$100 e vou ajudar a comprar o remédio do meu amiguinho que tem câncer. Sabe, o pai olha e fala assim: poxa, eu não esperava isso, mas que lindo, filho. Fica feliz, fica aquele orgulho bom, né? Aquela alegria no coração. Jesus, ele olhou para a fé daquele centurião e disse assim: essa fé é uma fé que me admira. Amigos, é normal nós nos admirarmos com Jesus, sim ou não? Você olha e vê o que Jesus faz da tua vida, é maravilhoso, eu me admiro. Tem hora que eu falo: Senhor, eu não mereço nada, mas a sua graça me alcançou, obrigado, Senhor, é maravilhoso. Agora, Jesus se admirar de nós, é raro, né? É raro acontecer. Na verdade, na Bíblia só tem 2 vezes que Jesus se admira pela fé de alguém. Uma é essa vez, com esse centurião que não era judeu. E a segunda vez também com uma pessoa que não era judeu, que é a mulher Ciro Felícia, lembra dela? Que ela chega pedindo e implorando porque a filha estava endemoniada, e Jesus dá uma resposta que na verdade não era para ela, era para os outros judeus, e diz assim: olha, eu não, desculpa, filha, mas eu vim para o povo de Israel, eu não vou tirar a comida da mesa para dar para os cachorrinhos. E diz que ela fala assim: tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa, que caem no chão. Está lá em Mateus capítulo 15. E aí Jesus diz assim, e Jesus se admirou da fé daquela mulher e disse: filha, a tua fé irá curar a tua filha. E aquela menina foi curada. A minha pergunta para esta igreja então, esta manhã, olha para mim. O que tinha de diferente? O que tinha de diferente na fé daquela mulher, daquele homem e daquela mulher, que fez Jesus se admirar? Porque com os discípulos, Jesus reprimia a fé, aliás, chamava a atenção da fé deles, né? Homens de pouca fé. Lembra de Pedro? Ele andou sobre as águas, mas chegou um momento que ele começou a afundar, e mesmo assim, a sua fé é pouca fé. Mas essas 2 histórias mostram uma fé que é diferente. É uma fé que Jesus olha e fala assim: eu estou emocionado com a fé que você tem. Por quê? Genuína. Mas o que tinha de diferente? Eu separei então aqui para a gente alguns pontos que me chama a atenção da fé deste homem especificamente, do centurião, que nos ensina hoje em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos fazer alguns pontos aqui. Primeiro, esta fé é uma fé que é capaz de sentir a dor do outro. O que fez a fé daquele homem ser admirado por Jesus é porque aquele homem, ele não estava ali pedindo por alguém, pedindo por ele estava ali sentindo a dor de outra pessoa. Agora, ele chega para Jesus e fala: Senhor, o meu filho está doente em cama, é isso? É isso? Não. Senhor, a minha mulher está doente, é isso? Não. Para quem que ele vai pedir? Para o servo. Amigos, olha aqui para mim. O Império Romano tratava servo como descartável. A palavra para servo aqui é escravo. Aquele homem era escravo do centurião. Naquela época, um escravo, infelizmente, era considerado um ser descartável. Se não presta mais, se está doente, se não é mais útil, se não tem mais utilidade, é simplesmente descartado.
é trocado por outro, é vendido a qualquer valor. Mas aquele centurião, por algum motivo, diz o texto que por estimar demais aquele homem, decide ir até Jesus para conseguir apresentar para ele uma pessoa que não é da sua família. Olha, eu sou pastor há 14 anos, eu já vi gente passar madrugada com o filho no hospital, madrugada com a mãe. Eu já vi gente fazer vigília porque a mãe está doente, porque o filho está doente, porque o pai está doente. É ou não é? Agora, eu confesso que raramente vejo alguém fazendo isso para alguém que é um empregado, um funcionário. Mas esse centurião entendeu que a dor daquele escravo não era porque ele era escravo, ele sentiu a dor, porque aquele centurião, mesmo sem ser religioso, mesmo sem estar diretamente relacionado à religião judaica, aquele homem entendeu que aquele escravo não era escravo, era seu irmão. E na hora que ele percebeu que ele podia fazer alguma coisa, ele pensou: eu vou fazer, porque é meu irmão, a dor dele é minha dor. Eu não sei o que aquele escravo viveu junto com aquele centurião, mas ele entendeu, e olhar para aquele amigo numa cama, diz o texto que sem andar, mexeu com o coração dele. Amigos, o centurião tinha recursos financeiros, ele era alguém de autoridade no povo, mas ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa, porque a dor do outro era uma dor que incomodava o seu próprio coração. Martin Luther King diz que nós aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos. A gente ainda não entendeu que a nossa fé não é sobre nós. A nossa fé precisa motivar o outro, precisa sentir a dor do outro. Aquele centurião, amigos, ele olhou para aquele escravo, e as lágrimas dele também molharam o seu rosto. Hoje, a dor do outro não nos incomoda mais. A minha fé precisa me motivar a ser incomodado. E Deus espera isso. E eu acho que todos nós aqui temos exemplo de alguém que tirava o sapato do pé para dar para alguém, porque ele pensava: eu tenho mais em casa, e ele não tem. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, já fomos impressionados por alguém que fazia pelo outro mais do que fazia por si só. Eu sei que cada um tem a sua realidade, tem a sua característica, mas a fé que admirou Jesus foi de alguém que foi pedir a Cristo por algo, de alguém que estava sofrendo. A segunda característica que eu acho interessante também aqui é que essa fé deste servo, desse centurião, era uma fé que teve coragem de assumir riscos. Recentemente eu preguei aqui sobre, sabe, aquele oficial do rei, lembra do oficial do rei, que saiu para ir, saiu de Cafarnaum e foi até Caná para encontrar com Jesus, porque a filha estava doente. Lembra dessa cena? Que eu falei que o maior milagre é esperar em Deus. Eu preguei agora há poucos meses atrás. Mas este homem, ele tinha ainda mais autoridade. Ele era um centurião, ele cuidava de 100 soldados. Ele tinha 100 soldados sobre a sua responsabilidade. Ele tinha autoridade política e jurídica sobre toda aquela região. Ele ordenava e as pessoas sabiam que ele tinha que fazer. Aquele homem tinha coisas a perder de ir buscar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era já considerado inimigo do império. Amigos, o Império Romano tinha um Deus. Quem era o Deus do Império? O imperador César. Mas agora, aquele centurião não vai a César pedir pelo seu servo, ele vai a Cristo pedir pelo seu servo. Eu acho interessante esse ponto aqui. Tem um texto da Bíblia que eu quero até que você abra comigo, por favor. Olha esse texto, eu gosto muito desse texto. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha que texto interessante. 2 Timóteo capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, versículo 7. 2 Timóteo,
é um texto que o apóstolo Paulo, acho que eu anotei errado aqui o texto, mas o texto diz assim, 1 Timóteo, será? 1 Timóteo 2, Deus não nos deu espírito de covardia, é esse? 1:7, obrigado, 1:7, Deus não nos deu isso, 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu espírito de poder, de amor e de moderar. Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de ousadia espiritual, de ter coragem de fazer algo que você entende que é correto, você vai lutar por aquilo que é correto, mesmo que ninguém esteja lutando por aquilo que é correto. Deus não nos deu o espírito de covardia, de nos acovardar, de colocar a situação e pensar assim, não é comigo. Aqui o centurião pensou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Interessante, esse centurião era homenageado pelo povo. Diz o texto que ele chegou ao ponto de construir uma sinagoga, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas agora ele estava correndo o risco de perder o seu cargo, de perder a sua função, de perder o seu prestígio, de perder os seus troféus, porque ele achou isso menor do que perder o seu escravo. Não é uma fé para se admirar? Porque na hora que ele colocou na balança entre aquilo que ele tinha e aquilo que ele era, na hora que ele colocou na balança aquilo que ele construiu, mas aquilo que a amizade que ele tinha com aquele servo poderia trazer, ele pensou assim, eu não vou perdê-lo. Isso não está na Bíblia, mas eu consigo imaginar o seguinte, imagina, um dia alguém chega para esse centurião e fala assim, olha, o fulano, o servo está doente, piorou. Ele está na cama, ele está sofrendo muito, ele está com muita dor, ele não está andando mais, ele piorou. E aquele homem olha e pensa assim, eu vou tomar uma decisão, e a minha decisão que eu vou tomar é, eu vou falar com Jesus. Eu acho que alguém chegou ao lado dele e falou assim, não vai não. O que o império vai falar se você for falar com ele? Faz outra coisa. Leva ele, paga um tratamento para ele, paga um tratamento. Compra uma cadeira de roda, dá alguma coisa diferente, faça algo por ele, mas não precisa falar com Jesus, faz outra coisa. E ele falou assim, tá, mas a medicina vai até aqui, e a medicina já fez tudo que podia por ele, e ele continua sofrendo, porque a medicina vai até aqui, então eu preciso em alguém que vai além da medicina. E é por isso que ele fala assim, eu vou a Cristo, porque eu sei que ele vai além do que eu já tive condições de fazer. Amigos, eu acho a maneira como ele enxerga, ele correu riscos, mas ele correu risco para fazer aquilo que ele acreditava que era correto. Terceiro ponto que eu acho interessante aqui, eu já falei que ele tinha uma fé que sentia a dor do outro, eu já falei que ele também tinha uma fé que era capaz de correr riscos, mas ele também tinha uma fé que era capaz de construir pontes. Como assim, pastor? Esse centurião era judeu, sim ou não? Sim ou não? Não, pode responder, não. Ele tinha hábitos judaicos, sim ou não? Não. Mas Lucas capítulo 7 diz que por algum motivo ele constrói o quê? Um santuário para uma religião que não é dele. Eu acho isso aqui interessantíssimo. Ah, pastor, mas talvez ele tivesse o interesse de conseguir facilitar as coisas. Tudo bem, mas ele achou que a melhor maneira de conseguir ser um centurião naquela região não era simplesmente fazer através do medo, através da sua força, colocar os soldados na rua. Ele pensou assim, a maneira que eu tenho de me aproximar com essas pessoas é mexer com aquilo que elas gostam, é fazer algo. E ele tirou dinheiro do bolso dele para construir um santuário de uma religião que não era dele. Ele teve coragem de dar um passo a mais, de construir uma ponte de vez de construir um muro. E sabe, tem muita gente, amigos, que tem passado a vida inteira que de vez de construir pontes, tem construído muros. Tem feito uma religião que as pessoas têm que ficar longe de você e não perto de você.
Amigos, eu entendo que eu vou dizer isso com muito amor no meu coração, assim. A gente tem que parar de ser chato. Desculpa ser tão direto. Mas tem hora que as pessoas não querem estar perto da gente. A gente precisa ter sabedoria, o saber como falar, o saber como lidar. Sabe, gente, tem hora que não dá. Tempo atrás eu vi um testemunho, acho que foi um Provar e Verde, não lembro, de um rapaz que ele disse que quando ele era criança, a vizinha dele era adventista e ela era muito chata. Diz que sábado, às 5 horas da manhã, ela botava Arautos do Rei cantando Breve Jesus Voltará. Que acordava ele e ele ficava chateadíssimo, porque ele ia para a escola todo dia, e no sábado ele podia dormir mais e a vizinha não deixava. E ele jogava a bola no sábado à tarde, e a bola caía na casa dela, ela rasgava a bola, porque era sábado. Muito chato. E ele falou assim, eu não quero saber dessa igreja. Ele ficou com muita raiva. Só que ele era de família religiosa, começou a frequentar uma igreja, e um dia ele mexendo na televisão, achou a TV Novo Tempo, e se encantou com a TV Novo Tempo. E ele ficou muito surpreso na hora que ele descobriu que a TV Novo Tempo era da igreja da vizinha. E ele falou assim, e o pastor lá falando assim, procure uma igreja, vá numa igreja. E ele botou na internet onde que tem uma igreja, e achou que perto da casa dele tinha uma igreja. Ele falou assim, eu vou ter que ir lá, né? Eu vou ter que ir lá. E tomou coragem para ir. Não tinha mais contato, acho que a vizinha já tinha morrido, sei lá. E ele foi, só que ele estava com tanta vergonha, que ele falou assim, é tanta gente chata, que eu não vou lá, mas eu vou. E ele chegou, e assim, a igreja estava aberta, culto, tinha 2 diáconos na porta, e aí ele falou assim, eu não vou passar em frente, vou do outro lado. Ele passou do outro lado, passou, mão no bolso, olhou a igreja, a porta da igreja, voltou de novo, olhou de novo, daqui a pouco ele atravessou, passou em frente à igreja, olhou de novo para a igreja, e os 2 diáconos ali, de braço. Na hora que ele atravessou de novo e passou pela 3ª vez, adivinha o que os diáconos fizeram? Chamaram a polícia. Atitude suspeita. O policial veio. A sorte é que a polícia era crente também. E meio que conseguiu ajudar na situação, sabe? Amigos, às vezes nós construímos muros que afastam as pessoas de nós. Esse tempo atrás eu fui visitar uma senhora pentecostal que veio na igreja, e ela falou, nunca mais vou lá. Falei, por quê, irmã? Pastor, eu entrei na igreja, dei a paz do Senhor, me falaram, feliz sábado. Cumprimentei outra pessoa, paz do Senhor, ela, feliz sábado. No final do culto, falei, vou falar com o pastor, não é possível. Aí cheguei, pastor, que no caso era eu. A paz do Senhor, eu, feliz sábado, irmã. Nunca mais eu quis voltar aqui. Eu fui lá visitá-la, falei, irmã, o que aconteceu? Pastor, lá na sua igreja ninguém dá paz para ninguém. É só feliz sábado, negócio de feliz sábado. Falei, irmã, desculpa, é que a nossa maneira de cumprimentar faz parte da nossa cultura, a gente não tem o costume de falar e tal, mas me desculpe e tal. Amigos, a partir dali, a pessoa chegou para mim, paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Feliz sábado. Eu ofereço o que a pessoa pediu. Vamos abraçar, amigo. Às vezes nós construímos alguns muros que são simples, que não precisam ser construídos, sabe? Para a gente conseguir ter a condição de entender que nós somos chamados por Deus para vivermos neste mundo como servos dEle, para aproximar as pessoas. Amigos, tem uma frase no mundo dos negócios que um dos mais famosos da administração diz, ele diz assim, nós somos contratados pelo que sabemos e demitidos pelo que somos, né? Já viu essa frase? Somos contratados pelo que sabemos e demitidos pelo que somos. E na igreja é um pouco assim também. As pessoas podem vir para aquilo que entendemos, que oferecemos, pela teologia, pela doutrina, mas elas só vão permanecer se nós sairmos da teoria e formos práticos. Se nós aprendemos a amar como Jesus amou, e se aqui nós formos irmãos. 4º motivo e último, de por que aquela fé admirou tanto Jesus. Aquela fé admirou tanto Jesus, porque além de ser uma fé que viu a dor do outro, além de ser uma fé que entendeu de maneira especial que podia correr riscos, além de ser uma fé que construiu pontes, aquela era uma fé humilde. As pessoas diziam, este homem é o mais digno da cidade.
Este homem é o homem mais digno daqui. E sabe o que eu acho mais interessante? É porque aquele servo, aquele centurião, escutou uma frase maravilhosa. Porque Jesus responde para ele assim: tá bom, eu vou curar. Ele pediu: Senhor, vá curar o meu servo. E Jesus fala: eu vou. Nem para todo mundo Jesus disse isso. Jesus deu a resposta diferente da mulher cirofenícia. Lembra da mulher cirofenícia? Jesus falou diferente para ela. Jesus para ela disse: não vou curar. Não vou curar sua filha, porque eu não vim para quem não é de Israel. Eu não vou curar sua filha. Jesus estava aprovando aqueles que estavam ouvindo. E aquela mulher olha para Jesus, eu acho isso maravilhoso. Aquela mulher olha para Jesus e diz assim: está bem, Senhor. Ela não reclama, ela não grita, ela fala: está bem, Senhor. Mas saiba que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Se sobrar migalha aí, eu quero. Tá bom, Senhor, o Senhor não vai curar? Tá tudo bem. Mas se sobrar migalha, eu quero, tá? Amigos, é uma fé que aprendeu a ser humilde. Aquele homem recebia na sua casa pessoas, e os romanos eles eram muito de ostentação, gostavam de roupas de ostentação, gostavam de se mostrar. Recebia na casa dele pessoas que tinham roupas que Jesus nunca vestiu. Jesus era, aos olhos humanos, filho do carpinteiro. Jesus dizia que ele não tinha lugar para botar sua cabeça para dormir. Mas agora aquele homem diz assim: Senhor, não venha na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor. Eu não sou digno nem de falar contigo, não venha na minha casa, eu sou um pecador. Mas o Senhor fala que aonde o Senhor estiver, o meu servo vai ser curado. E Jesus, ele fica impressionado com a fé daquele homem, porque é uma fé que reconhece. Amigos, a igreja brasileira precisa aprender a orar de maneira diferente. Nós queremos impor as coisas para Jesus. O Senhor tem que fazer. Amigos, tantas coisas que poderíamos tirar aqui dessa história. Me permita 3 lições rápidas. Primeira lição. Entenderam a história? Sim ou não? 3 lições. Primeira. Você quer ter uma fé admirável? Mas admirável para quem? Porque eu posso ter uma fé que as pessoas se admiram dela, sim ou não? Eu posso me vestir com uma roupa de fé, que as pessoas vão olhar e falar assim: que fé, hein? Mas em casa, agora a minha fé é a ponto de Jesus olhar para mim e entender que eu sou um pecador, mas que acredito fielmente nas mãos de Deus. Igreja, nós precisamos entender que nós não somos dignos. Nós passamos a vida inteira tentando provar a nossa dignidade. O menino do interior que vem para a cidade grande, quando volta para o interior, quer voltar com carrão para mostrar para todo mundo, né? O menino do interior que vem para a cidade grande, quando volta para o interior, quer voltar passando o cartão Black, Platinum, não sei o quê, para todo mundo olhar e falar assim: nossa, esse venceu. Ele vai no aeroporto, ele quer ser o primeiro a entrar no avião. Por favor, senhores passageiros, agora pode entrar Platinum Plus, Golden, não sei o que das quantas. E ele quer ir lá, vai ficar mais tempo sentado no avião. O avião não vai sair enquanto o último não entrar, mas eu tenho que entrar primeiro, porque eu tenho que mostrar que eu venci. Como é que é aquela música que as igrejas cantam aí? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai ver que a minha vitória tem sabor de mel. Não é a música que o povo canta? Tem sabor de mel. Igreja de Botafogo, em nome de Jesus, não caia aqui, isso é cilada do diabo. Isso é cilada de Satanás. Não adianta nada você provar a sua dignidade para os outros, se Cristo que te conhece, o teu interior, sabe quem você é. Quem você é, quando ninguém está vendo, quando ninguém vê em você. A gente passa a maquiagem para poder disfarçar as imperfeições, mas Cristo olha aqui dentro. E dentro do nosso coração tem um pecador que precisa reconhecer que não é nada, mas Cristo é tudo.
Segunda lição. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: a tua fé move o braço de Deus. Já ouviu isso? A tua fé move o braço de Deus. Desculpa, amigo, essa frase não é correta. A tua fé te submete à vontade de Deus. A tua fé não existe para você movimentar a mão de Deus ao teu favor. A tua fé existe para você aceitar que a mão dele está estendida para te abençoar, e que a mão dele, ao estar estendida para te abençoar, terá o melhor mesmo que você não enxergue, mas você aceita. Acredite, igreja, a minha fé precisa mover o meu coração para enxergar que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, e eu aceito me submeter à mão de Deus sobre nós. Mas eu vou te dizer mais: a tua vida não está sob o controle de um laudo médico, nem sobre a decisão de um juiz. A tua vida não está sob o controle de alguém que acha que tem autoridade sobre você. A tua vida está sobre as mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. E se você tiver fé, você entenderá que Ele fará o que você nunca teve condições de fazer. Espere o tempo dEle, espere a maneira dEle, e Ele mostrará para você. Desculpa, deixa eu só ler mais um texto, por favor. 1 Pedro, essa eu anotei certo. 1 Pedro 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro. Vou repetir: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém. Você não foi comprado com prata nem ouro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Terceira e última lição: Deus não quer que você viva apenas como filho dele. Isso é maravilhoso, né? Mas Deus quer que você também viva como irmão, que você aprenda a abraçar mais, a sorrir mais, a entender que todo mundo está mal, não é só você não, tá? Você saiu de casa, eu sei que está tudo difícil, o ônibus passou, você perdeu, o metrô demorou para passar, o dia está quente, eu sei, mas sorria, porque aquele também é teu irmão. Sabe por quê? Porque um dia Jesus te aceitou. Um dia Jesus encontrou você, filho. E no dia que Ele te encontrou, Ele curou as suas feridas da alma. No dia que você foi encontrado por Ele, Ele limpou a tua vida. E mesmo assim, em alguns momentos você o rejeitou. Mesmo assim, em alguns momentos você quis ir para a terra distante. E mesmo assim, em alguns momentos você queria comer a comida que os porcos comem. Mas no dia que a sua ficha caiu e você voltou, quando você virou a esquina, o pai que estava na porta saiu correndo para te encontrar no meio do caminho e te colocou roupa nova, e te limpou a sua sujeira, e te chamou de filho, e te colocou no seu lugar na mesa. Só que você não está sozinho nessa mesa.
Existem outros filhos que precisam comer junto com você. E tem alguns deles que nem sabem que tem lugar na mesa para eles também. Querida igreja, tem lugar na mesa para todos nós. Porque somos diferentes e pecadores. Não somos dignos nem de estarmos vivos. Mas por algum motivo, Deus nos chamou de filho. Querida igreja de Botafogo, Cristo morreu por você. Cristo ressuscitou por você. Ele voltará por você. E quando Ele voltar, Ele perguntará: existe fé na terra? Eu espero que esta fé exista no teu coração, pelo nome de Jesus. Tem fé aí? Você acredita?